Notícias do dia, ano 6, número 2166. Dia 25 de outubro de 2022, terça-feira. Datas comemorativas. Dia da Construção Civil. Dia da Democracia. Dia do Engenheiro Civil. Dia do Sapateiro. Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo. Dia Nacional do Dentista. Dia Mundial do Karatê. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 19 graus, máxima de 28 graus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,30. Valor do euro, em alta, R$ 5,23. Índice Bovespa, em baixa, 3,27%, 116.013 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 1,04%, valendo R$ 102.504,45. IPCA, em baixa, 0,29%, setembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 21 de setembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 282. Notícias nacionais. Brasil registra maior gasto de turistas estrangeiros desde 2016. Foram gastos 416 milhões de dólares no mês passado. Janeiro, março e agosto foram melhores que setembro. Recorde do ano foi em março, quando foram gastos 453 milhões de dólares. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulga locais de provas do Enem 2022. Os quase 4 milhões de estudantes aptos a fazer as provas nos dias 13 e 20 de novembro podem consultar os locais de prova na página do participante, do INEP. Tribunal Superior Eleitoral / propaganda que liga Lula ao tráfico por visita no Alemão. Em outra ação, Moraes negou pedido da campanha de Lula para que também fosse proibida a veiculação da informação de que o BNDES financiou obras de metrô na Venezuela. TSE manda apagar post sobre suposto apoio de Bolsonaro a Jefferson. Ministro Alexandre de Moraes determinou que as plataformas Twitter e Instagram apaguem publicações do deputado André Janones em 2 horas, sob pena de multa de R$ 100 mil. STF julga hoje pedido de Aras contra a resolução sobre fake news. Medida é tentativa do TSE de controlar a viralização de informações falsas ou descontextualizadas, que pretendam influenciar o processo eleitoral e a corrida presidencial. STF suspende afastamento do governador de Alagoas. Paulo Dantas foi um dos alvos de operação que apurou supostos desvios de recursos públicos no estado, que teriam iniciado em 2019, quando o governador era deputado estadual. TSE envia ao Tribunal de Contas da União boletins de urna para realização de auditoria. Foram entregues 4,1 mil boletins de urna do primeiro turno das eleições ao TCU. Documentos fazem parte de uma das etapas de auditoria do TCU sobre o pleito. Tribunal de Contas da União dá 24 horas para a Caixa explicar consignado do Auxílio Brasil. Ministro orienta que banco suspenda empréstimos por prudência, mas medida não tem efeito obrigatório. Está a critério do banco continuar a operar o crédito consignado. Polícia Federal indicia Roberto Jefferson por 4 tentativas de homicídio. Policiais foram feridos ao cumprirem mandado de prisão determinado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Jefferson resistiu à prisão, lançou granadas e fez disparos de fuzil. Nova fase da Operação Manifest e combate tráfico internacional de drogas. Na primeira fase da operação, em 2021, foram presas 11 pessoas. Na época, foram apreendidos 8 aviões e bloqueados R$ 15 milhões em imóveis e valores da organização criminosa. Polícia Federal cumpre mandados contra suspeitos de megaassalto em Araçatuba. Roubo ocorreu em 30 de agosto do ano passado, quando o grupo de criminosos atacou com explosivos 2 agências bancárias, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, no interior paulista. Polícia Rodoviária Federal, PRF, resgata papagaios amontoados em gaiolas e caixas de papelão, retirados ilegalmente da natureza. 61 papagaios da espécie Amazona estiva estavam amontoados em gaiolas plásticas no porta-malas de um carro abordado pela PRF na BR-040. Ministério da Saúde amplia a testagem de varíola dos macacos. Testes podem ser feitos em 31 laboratórios de referência, sendo os 27 LACENs dos estados, além dos laboratórios da UFRJ, da Fiocruz no Rio de Janeiro, no Amazonas e do Instituto Evandro Chagas, no Pará.
Casos de dengue aumentam 300% e causam 14 mortes no Rio em 2022. Estado do Rio já contabiliza neste ano 10.471 casos de dengue, com 14 vítimas. No ano passado, tinham sido registrados até outubro 2.613 casos e 4 mortes pela doença. Funcionário de mercado da Zona Oeste de São Paulo morre em incêndio no local. Empregado tinha 43 anos, era fiscal no supermercado e teria exalado fumaça tóxica, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Litoral paulista. Em 2 semanas, 15 golfinhos são encontrados mortos. Um motivo apresentado pelo Instituto Gremar é que a primavera é uma estação marcada pelo nascimento de filhotes, o que pode acarretar um maior número de encares. Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas fortes em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Defesa Civil faz alerta: há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Populações das regiões dentro do alerta precisam adotar medidas de autoproteção. Ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disputará a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O prazo para a candidatura ao cargo se encerra em 11 de novembro, e a eleição está marcada para 20 de novembro. O BID é o principal financiador de projetos na América Latina. Banco Central. Contas externas têm saldo negativo de 5,7 bilhões de dólares em setembro. As exportações de bens totalizaram 30,608 bilhões de dólares, aumento de 24,5% em relação a setembro de 2021. As importações somaram 28,252 bilhões de dólares, incremento de 28,2%. Mercado eleva a projeção para crescimento da economia em 2022. Previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A inflação oficial variou para baixo, de 5,62% para 5,6% este ano. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 4,94%. Micro e pequenas empresas aumentam participação na economia brasileira, com um faturamento que chega até 3 trilhões de reais por ano. O setor é responsável por 78% dos empregos gerados, além de promover em larga escala a inclusão produtiva do MEI, microempreendedor individual. Dólar tem maior alta diária em 6 meses e fecha a R$ 5,30, em dia de turbulência no mercado financeiro. O Ibovespa, índice da B3, fechou aos 116.013 pontos, com queda de 3,27%. Foi a maior baixa diária desde 26 de novembro de 2021. Esportes. Maicon Andrade é bicampeão em Grand Prix de Taekwondo. Na Inglaterra, brasileiros já fizeram história ao faturar ouro inédito para o país na Bulgária. Em 2019, no domingo, dia 23, ele derrotou o anfitrião Caden Cunningham na final da categoria acima dos 80 kg. Tênis. Stephanie é campeã de duplas do WTA de Guadalajara, México, e salta no ranking. Ao lado da australiana Stormy Sanders, a brasileira venceu a final a parceria da compatriota Bia Haddad. É o segundo título da tenista após seu retorno às quadras em setembro. Notícias internacionais. Países ocidentais dizem que Rússia pode usar pretexto de bomba suja. Em comunicado conjunto, chanceleres da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos disseram que rejeitam as acusações e reafirmaram apoio à Ucrânia. Forças russas se preparam para trabalhar sob contaminação radioativa. Moscou acusou a Ucrânia de planejar detonar uma bomba suja, dispositivo que usa explosivos convencionais embalados com material radioativo, o que Kiev nega veementemente. Rishi Sunak será nomeado primeiro-ministro do Reino Unido nesta terça-feira, dia 25. Sua única adversária, Penny Mordaunt, desistiu da corrida. No domingo, dia 23, o ex-premier Boris Johnson também desistiu de concorrer à recondução ao cargo. Antes que o novo premier assuma o cargo, a antecessora, Liz Truss, vai apresentar a renúncia ao rei Charles III. Ativistas atiram bolo em estátua de cera do rei Charles III em Londres. Ataque à obra aconteceu no Museu Madame Tussauds. Responsáveis são parte do grupo Dash Stop Oil e foram presos. Coreias do Norte e do Sul trocam tiros de alerta. Navio mercante norte-coreano ultrapassou a fronteira marítima perto da ilha de Bainyeon. Provocações cresceram nas últimas semanas. Nicarágua. Estados Unidos impõem novas sanções para pressionar o presidente Ortega. Ordem executiva proíbe empresas dos Estados Unidos de fazer negócios com a indústria de ouro da Nicarágua. Departamento do Tesouro impôs sanções ao chefe da autoridade de mineração. Estados Unidos. Tiroteio em escola no Missouri deixa 3 mortos, incluindo o suspeito. 6 pessoas ficaram feridas quando um atirador abriu fogo em uma escola de St. Louis, no Missouri. De acordo com a polícia, os policiais trocaram tiros com o suspeito que morreu no local. Furacão deixa 2 mortos no México e danifica casas e estradas. Ciclones tropicais, como o Roslin, atingem o México todos os anos nas costas do Pacífico e do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.
ONG Human Rights Watch acusa Catar de deter e maltratar pessoas LGBT+. Grupo de direitos humanos colheu depoimentos de pessoas presas arbitrariamente às vésperas da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 20 de novembro. Venezuela. Oposição denuncia aumento da censura contra a imprensa no país. Aliança de partidos contrários a Maduro cita o fechamento de 46 estações de rádio venezuelanas nos últimos meses. A iFood anuncia que encerrará operações na Colômbia. País vizinho era aposta da empresa brasileira para se expandir internacionalmente. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1636, João Maurício de Nassau, um nobre alemão holandês, parte do porto de Texel, nos Países Baixos, em direção ao Brasil. Em 1671, Giovanni Domenico Cassini, um astrônomo e matemático italiano, descobre Jápeto, lua de Saturno. Em 1863, o exército guatemalteco, depois de um sítio de 25 dias, conquista e saqueia a cidade de San Salvador, em El Salvador. Em 1927, o navio de luxo italiano SS Principessa Mafalda afunda na costa do Brasil, matando 314 pessoas. Em 1936, Adolf Hitler assina aliança com o ditador italiano fascista Benito Mussolini. Em 1942, Segunda Guerra Mundial, prisioneiros judeus são deportados da Noruega para Auschwitz, na Polônia. Em 1949, o quadrimotor inglês de Revaland Comer, o primeiro avião comercial propulsionado por motores a jato, realiza um voo de prova Londres-Trípoli-Londres em 6 horas e 36 minutos, 2 vezes mais rápido que os aviões convencionais. Em 1993, pesquisadores da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, realizam a primeira clonagem de embriões humanos. Em 2007, o Airbus 380, maior avião comercial do mundo, faz seu voo inaugural entre Singapura e Sydney, Austrália. Autor: Roberto Vieira Filho.